A própria felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 2, Sophie Hellinger, Tagore Editora. Capítulo 10. Lidar com a morte. 1. A postura do constelador e do cliente. A constelação familiar não deve ser usada para processar, ou seja, fazer constelação após constelação, como se faz na psicoterapia, ou por curiosidade, no sentido de eu quero ver o que se passa na minha família. Não se pode fazer uma constelação sem que haja uma questão urgente. Ninguém teria a ideia de pedir a um cirurgião para que lhe abra o abdômen somente por curiosidade, para ver se ainda está tudo no seu lugar. De certa maneira, uma constelação familiar é uma intervenção cirúrgica no corpo energético. Ela é mais adequada quando se trata de vida ou morte, pois, então, toda a seriedade está presente. Depois, nós nos recolhemos e deixamos que uma força maior se ocupe do resto e que o cliente haja. O constelador não pode ter medo do tema morte. É preciso que ele se exponha ao cliente. Isso significa sinalizar: eu somente estou presente. Eu estou frente a frente com a pessoa, sem pensar. Eu volto minha atenção a ela, sem tensão, sem medo, mas com certa distância. Sou uma segurança para essa pessoa. Eu me exponho, mas não ajo. Eu também estou seguro dela. Bert e eu usamos uma imagem bonita para isso. Eu me exponho a uma situação com o máximo da minha atenção. Estou inteiramente ampliado e aberto, absolutamente sem intenção. Cito aqui duas constelações como exemplos. Olhar a morte nos olhos no caso de uma doença grave. Bert Sophie Hellinger para Pia, que está na cadeira de rodas e obviamente está muito doente. Podemos? Pia, se o resultado for algo de bom. Bert Sophie Hellinger, se a sua alma colaborar, o resultado será bom. Nossas almas também colaboram. De acordo? Do que você sofre? Pia, esclerose lateral amiotrófica, que compromete inclusive a língua. O que mais devo dizer? Bert Sophie Hellinger, tem cura ou não? Pia, eu não sei. Eu uso canudos para me alimentar. Bert Sophie Hellinger, o que dizem os médicos? Qual é o prognóstico? Médica de Pia. Em agosto, a paciente foi submetida a uma cirurgia por causa de um câncer de bexiga e ainda é tratada em uma clínica. Eu não sei qual é o prognóstico. Ela foi encaminhada por outra médica. Bert Sophie Hellinger. Sentimos o medo do prognóstico. Para outro médico que está no seminário. Você tem coragem para dizer qual seria o prognóstico esperado? Médico. Eu tenho coragem para dizer o que eu acho. Não posso fazer um prognóstico exato, já que não sou especialista nesta doença neurológica degenerativa. Eu somente posso me basear nos dados estatísticos. Então, as partes afetadas pela degeneração não se recuperam mais, mas as funções podem se recuperar. Bert Sophie Hellinger para Pia. Quanto tempo você se dá de vida? Pia. Eu não sei se a doença é letal. É? Bert Sophie Hellinger. Segundo a sua sensação, quanto tempo você se dá de vida? Pia. Nunca pensei a respeito. Bert Sophie Hellinger. Consulte o âmago da sua alma. O que ela lhe diz? Pia. Ela silencia e depois ri. Para os outros seria melhor. Bert Sophie Hellinger. Para os outros seria melhor? Bert Sophie Hellinger para o grupo. Como vemos, ela não tem mais muito tempo de vida. Levamos isto a sério. Faremos uma constelação em que ela somente observa. Para Pia. Sim? Pia faz que sim com a cabeça. Bert Sophie Hellinger escolhe uma mulher para representar Pia e outra para representar a morte. As duas representantes espontaneamente se posicionam frente a frente. Depois de um tempo, a morte coloca um pé à frente e estende os braços em direção a Pia, que se reclina para trás e inclina a cabeça para a esquerda e depois a endireita novamente. A morte estende ainda mais os braços em sua direção. Pia inclina a cabeça para a esquerda e depois a endireita novamente. A morte estende ainda mais os braços em sua direção. Pia inclina a cabeça e o corpo um pouco para a frente. A morte se aproxima dela. Enquanto Pia ainda olha para o chão, a morte coloca a mão sobre o ombro direito dela.
Lentamente, ela lhe estende a mão esquerda. A morte toma a mão e a segura entre suas mãos. Pia cobre os olhos com o antebraço direito, volta-se para o lado esquerdo e vai em direção à morte. A morte coloca seu braço esquerdo em volta de Pia e aninha sua cabeça atrás da cabeça dela. Em seguida, a morte coloca a mão esquerda atrás da cabeça de Pia e ambas olham na mesma direção. Bert-Sophie Hellinger para a representante de Pia. Olhe a morte nos olhos e diga, estou indo. Pia vira a cabeça, olha a morte nos olhos, dá um passo para trás. Elas se dão as mãos. Ela olha longamente a morte nos olhos. Representante de Pia. Estou indo. A morte novamente coloca a mão esquerda no seu ombro e segura sua mão direita. Pia vai em sua direção, encosta sua cabeça no ombro esquerdo da morte, mas desvia o olhar para a esquerda. Ela dá um passo para trás como para se libertar. A morte a segura com a mão direita. Bert-Sophie Hellinger para a representante de Pia. Chegue mais uma vez bem perto. Pia se aproxima novamente da morte, mas novamente desvia o olhar para a esquerda. Bert-Sophie Hellinger para Pia. Há alguém parado na frente da sua representante. Quem é? Pia soluça alto. Meu marido. É meu marido. Bert-Sophie Hellinger. Seu marido? O que ele tem? Pia. Ele está aí e não me deixa ir. Bert-Sophie Hellinger posiciona um representante para o marido na linha de visão de Pia. Bert-Sophie Hellinger para o representante do marido. Simplesmente fique parado assim. Pia olha longamente para o seu marido. Bert-Sophie Hellinger para a morte, quando ela também quer olhar para o homem. Continue aberta em relação a ela. Bert-Sophie Hellinger coloca um braço esquerdo de Pia em volta da morte. Ela encosta sua cabeça no ombro direito da morte. Bert-Sophie Hellinger, depois de um tempo. É isto. A morte como amiga. Bert-Sophie Hellinger para o grupo. O terapeuta que tem medo da morte não consegue ajudar. Às vezes fazemos um exercício quando temos um caso de vida e morte e não sabemos mais o que fazer. Imaginamos a sua morte à distância e esperamos que ela nos traga uma notícia. Às vezes isso acontece e então podemos ajudar a pessoa. Estamos em sintonia com a morte, não lutamos com e nem resistimos a ela. Para uma participante do seminário, quando esta faz uma objeção. Olhe para a paciente, então você verá o outro. Isso é importante. Muitas vezes temos uma objeção e ela nos parece justificada. Quando temos tal objeção, olhamos para o cliente e verificamos. Isso ajuda, nutre, fortalece ou enfraquece o cliente? Participante do seminário. Perguntem agora à cliente. Bert-Sophie Hellinger. Não se pode fazer isso agora. Participante do seminário. Por que não? Bert-Sophie Hellinger. Nós a estaríamos usando para o público. Não se pode fazer isso. Aqui cabe máxima contenção. Para uma participante que faz outra pergunta nessa direção. Não queremos nos envolver com isso. Esta é uma pergunta para alguém que acha que pode assumir o controle do resultado e impedir o destino e a morte. Nós não assumimos o controle. Nós trazemos algo à tona e confiamos naquilo que é revelado. Confiamos que funcione sem nenhuma interferência da nossa parte. Nós não nos intrometemos entre a alma dela e aquilo que a conduz, e aquilo que ela viu. Essas perguntas seriam uma intromissão. Por um lado, o que fazemos parece ser algo muito pretensioso. Por outro, é muito humilde, porque deixa o cliente consigo mesmo e confia que ele encontre o que é correto. O que acabou de acontecer aqui ainda não é o correto, mas dá impulso a algo e abre um novo caminho. Todas essas perguntas que vocês fizeram interferem com a imagem da cura e da realidade. Essas perguntas são arrogantes, por um lado, e debilitantes, por outro. Bert-Sophie Hellinger para Pia, mais ou menos uma hora depois, quando a veem rindo. Mas você riu! Pia, na verdade, eu gosto de rir. Bert-Sophie Hellinger para uma participante do seminário que pergunta se não seria arriscado e pretensioso falar assim da morte como fizeram antes com Pia. Seria inquietante se nós imaginássemos algo assim. Nós também poderíamos perguntar o que os outros perceberam? A percepção deles é diferente da nossa? Ou eles simplesmente não querem se dar conta do que perceberam?
Eles querem transformar uma mentira em verdade? Dá para perceber imediatamente se estamos em sintonia com o que está acontecendo ou não. Pia estava totalmente em sintonia e ela acaba de nos dizer que está melhor. Ou seja, o cliente mesmo não tem medo, os outros têm medo. O cliente sabe o que está acontecendo com ele e consegue enfrentar isso. Também é importante, ninguém morre sem consentimento interno. Percepção e medo. Participante do seminário. Parece perigoso o que vocês fazem aqui, como vocês lidam com a morte e com a seriedade da vida. Bert Sophie Henninger. É perigoso. Atinge o limite máximo e requer a máxima coragem por parte do constelador. É mais fácil protelar e se esconder atrás de conjecturas. Isso faz com que, ao cliente que está sendo constelado, seja negada a verdade e que não possa tomar uma posição. Mas, se falamos abertamente, não há mais espaço para jogos e toda a gravidade vem à tona. Então, o constelado fica concentrado em si mesmo e nos dá a palavra quando a situação fica séria. Porém, não antes disto. Ele deixa de confiar em nós, se nos escondermos. Então, o jogo se torna bem sério, o que até então era negado. O cliente é direcionado para o lado errado, para longe da solução. Nós utilizamos nossa percepção como se ela fosse absoluta no momento em que a pronunciamos. Naquele momento, não enxergamos nada além dela. Mas nós não estamos sós. O constelado e o grupo também têm percepções. Quando ele ou o grupo percebem algo diferente, incluímos sua percepção. Por isso, não temos medo de que algo possa dar errado. Pergunta de outro participante do seminário. A questão é, como vocês podem ter tanta certeza? Bert Sophie Henninger. Observamos várias vezes que, quando esquecemos alguma coisa importante ou quando a constelação não vai para a frente e temos que interrompê-la, depois de um tempo, algo aflora no constelado ou em alguém que ele conheça, algo importante que faz com que continue. Portanto, nós também confiamos nos outros, nós nos submetemos à alma do outro e às nossas almas. E, ao mesmo tempo, temos a imagem de uma grande alma que a tudo abrange e atua secretamente. Deixamos isto agir, isso requer coragem. Muito importante, nos livros de Carlos Castaneda, sobre o xamã Dom Juan, há um trecho que fala sobre os inimigos do conhecimento. O primeiro dos inimigos é o medo. Quem tem medo não consegue perceber. Somente quem vence a luta contra o medo ganha clareza. Infelizmente, muitos confundem clareza com dureza, mas é justamente o oposto. Os amaciantes é que são duros. Bert escreveu um conto sobre o tema morte, O Círculo. Um interessado pediu àquele que trilhava com ele parte do mesmo caminho: diga-me, o que conta para nós? O outro lhe respondeu: a primeira coisa que conta é que vivemos por um tempo. A vida tem um início, que é precedido pelo muito que já houve, e um final, depois do qual ela retorna para o muito que houve antes dela. Como o círculo que se fecha e o começo e o fim que se tornam um, assim também o além da vida se une perfeitamente ao que veio antes da vida, como se entre eles não houvesse tempo. Por isso temos tempo somente agora. O que conta, em segundo lugar, é que o que fazemos durante esse tempo se esvai com ele, como se pertencesse a outro tempo e como se nós, que acreditamos agir, fôssemos uma mera ferramenta que é retirada para um fim maior que nós e é guardada novamente em seguida. Dispensados, nos tornamos completos. O interessado perguntou: se nós, em nossa ação, existimos e acabamos, cada um a seu tempo, o que conta quando o nosso tempo termina? O outro respondeu: o antes e o depois igualmente contam. Os seus caminhos e seu tempo se separaram, e ambos pararam e refletiram. Constelação: despedida do marido morto. Bert Sophie Henninger. De que se trata no seu caso? Renate: meu marido morreu há 2 anos e meio. Bert Sophie Henninger. Vamos configurar 2 pessoas, seu marido e você. Bert Sophie Henninger para o homem. Como é isto para você? Homem. Algo me puxa para trás. Tem um campo bem amplo à minha volta, no qual ela também está. Bert Sophie Henninger.
para a representante de Renate. E para você? Mulher: estou muito ansiosa. Eu tenho que olhar nos olhos dele. É como se eu tivesse hipnotizada. Bert e Sophie Henniger conduzem um homem e depois também a mulher um pouco para longe um do outro. Bert e Sophie Henniger para o homem: como é isto? Homem: está melhor. Agora ela está se tornando uma pessoa normal para mim. Mas alguma coisa resta no olhar, algo fascinante. Isso ainda está aí, mas assim está bem mais agradável. Bert Sophie Henniger para a representante de Renate: para você? Mulher: se tem mesmo que ser que seja, eu gosto de olhar para ele. Estou menos ansiosa que há pouco, mas ainda estou com calor. Pena que ele quis se afastar de mim. Bert Sophie Henniger: diga, eu ainda vou esperar um pouco. Mulher: eu ainda vou esperar um pouco. Bert Sophie Henniger: e agora? Mulher: é difícil para mim. Na verdade, eu ainda não quero deixá-lo ir realmente. Ainda há uma resistência. Bert Sophie Henniger: diga, eu deixo você. Mulher: eu deixo você. Bert Sophie Henniger: por um tempinho. Mulher: por um tempinho. Bert Sophie Henniger: como é isto? Mulher: melhor. Bert Sophie Henniger: dê ainda alguns passos para trás, assim como quiser. Bert Sophie Henniger: como é agora? Mulher: está melhorando. Eu acho que eu poderia lentamente ir mais para trás agora. Bert Sophie Henniger: vá mais um pouco. Bert Sophie Henniger: e agora, como está? A mulher ri. Tem uma frase na ponta da língua. Bert Sophie Henniger: sim, diga. Mulher: fique bem. Agora eu vou sair daqui. Ela ri. Bert Sophie Henniger para Renate: está bem para você? Renate: sim, eu acho que é o melhor. Ela ri. 2. O suicídio. 2.1. O que leva ao suicídio em uma família. Há duas dinâmicas básicas em família que levam ao suicídio, ou melhor, dinâmicas básicas que fazem com que alguém queira desaparecer ou ir embora. A primeira dinâmica se chama "eu sigo você na morte". É o que acontece quando uma mulher quer seguir o seu marido morto. A outra dinâmica seria quando a mulher quer ir embora, que o marido se mate em seu lugar. Ela significa antes eu do que você, antes morro eu do que você, antes desapareço eu do que você. Cito aqui uma constelação como exemplo. Marido e filho se mataram. Bert Sophie Henniger para Karen: do que se trata? Karen: faz 7 anos que, em um prazo de 3 meses, meu marido e meu filho se mataram. Ainda não consigo permitir completamente a dor. Bert Sophie Henniger: principalmente porque você tem raiva deles. Karen: não tenho raiva, eu só busco. Bert Sophie Henniger: quando a dor não para, isso significa que se sente raiva de alguém. Quando perdemos uma pessoa que realmente amamos, a dor passa depois de um tempo. Mas quando se tem raiva dessa pessoa por ter se suicidado, então a dor não passa. A dor tampouco é pelo outro, é por si mesmo. E aí não há solução. O que você diz? Karen: eu teria que ver por esse lado primeiro. Bert Sophie Henniger: vamos configurar 3 pessoas. Seu marido, seu filho e você. Escolha os representantes e posicione-os, um em relação ao outro. O tempo todo o filho olha para o chão. Bert Sophie Henniger depois de um tempo para a representante de Karen: como você está? Mulher: eu me sinto como espectador em meio ao que está acontecendo aqui. Bert Sophie Henniger: exatamente. Bert Sophie Henniger a afastam ainda mais. Bert Sophie Henniger: como é isso? Mulher: está melhor. Assim eu vejo os dois. Bert Sophie Henniger a fazem virar de costas. Bert Sophie Henniger: como é isto? Mulher: agora não vejo mais nada, mas, suspira, na verdade está bastante bom assim. Bert Sophie Henniger: exatamente. Para Karen: esta é a solução, você não pode interferir nisto. Bert Sophie Henniger para o homem: e você? Marido falecido: eu me sinto incomodado, não sei o que está acontecendo atrás de mim, estranho. Bert Sophie Henniger o voltam para o filho e a mulher. Bert Sophie Henniger: como é isto? Marido falecido: eu não sei lidar com isto. Bert Sophie Henniger o viram novamente. Bert Sophie Henniger: como é isto? Marido falecido: um certo alívio. Bert Sophie Henniger para o filho: para você?
Filho falecido. É totalmente horrível. Eu me sinto completamente desprotegido, observado, como despido. Eu só quero me enterrar em um buraco, está morto, desaparecido. Bert e Sophie Hennig o conduzem até seu pai. Ele caminha de cabeça baixa e braços caídos, e encosta a cabeça no peito do pai, que coloca o braço à sua volta. O filho soluça alto. Bert e Sophie Hennig, depois de um tempo, para a representante de Karen. Vire-se novamente para que você veja. Mulher, depois de um tempo. Isso foi importante para mim. De alguma maneira eu senti que havia alguma coisa, mas que eu não fazia parte. Bert Sophie Henniger para o filho, falecido. Como você está agora? Filho falecido, suspirando. Eu me sinto um pouco protegido. Aqui está agradável e quente, e eu escuto seu coração. Isso é bom. Bert Sophie Henniger para o homem falecido. E você, homem falecido? Está melhor, sim. Bert Sophie Henniger para o grupo. Uma coisa é importante nessas situações. Parece como se pudéssemos influenciar os mortos, tanto no sentido positivo quanto negativo. Se não os deixarmos ir, isso os prejudica. Não importa o que houve, juntos eles encontram a paz. Para Karen. Você consegue compreender isto? Karen, sim. Agora estou melhor. Foi assim mesmo. Eu me senti como se estivesse em um cinema. O filho queria ir com o pai e eu não queria admitir. Está bem assim. Obrigada. Bert Sophie Henniger. Agora é importante se afastar deles e se voltar para o seu próprio futuro. Por trás de um suicídio sempre há um emaranhamento. Bert Sophie Henniger para o grupo. Quando alguém se suicida, os que ficam frequentemente têm a sensação de que poderiam ter evitado. Eles se sentem culpados, muitas vezes até como se eles tivessem matado aquela pessoa. Mas quem se suicida mata a si mesmo. Isso nunca pode ser transferido para outro. Nós não sabemos o que está por trás. Praticamente é sempre um emaranhamento. Quando o destino de um morto não é respeitado em uma família, mesmo que isso tenha acontecido há muito tempo, até várias gerações, surge nos descendentes um impulso inexplicável de se matar. Eles não sabem por quê. Ou quando o pai ou a mãe morre precocemente, os filhos muitas vezes sentem a necessidade de segui-los à morte. Ou quando percebem que pai ou mãe quer morrer, eles dizem: eu faço isso em seu lugar. Isso também acontece com casais. Quando um dos parceiros percebe que o outro quer se matar, ele o faz em seu lugar. Por trás disso está um amor e respeito profundos, mas completamente inconscientes. Exercício curativo para pessoas com tendências suicidas. Para os que sentem que têm tendências suicidas, é um exercício curativo ir até os mortos da sua família. Imaginar que estão descendo até o reino dos mortos e que se deitam ao lado de todos esses mortos. Isso é praticamente um suicídio antecipado, por assim dizer. A pessoa vai até os mortos, fica um tempo deitado ao lado deles e espera. Normalmente, dos mortos parte um sinal ou uma força que serve à vida. É preciso abrir o coração para isso e depois voltar para a luz. É um exercício curativo. Só então os mortos se acalmam e não se sentem perturbados em suas áreas pelos vivos. Em contrapartida, algumas pessoas se sentem atraídas pelos mortos, porque acham que seria bom para os mortos se elas se juntassem a eles. Elas não enfrentam o que vem dos mortos. Isso tem consequências graves, e há os que, em pensamentos, estão constantemente com os mortos e os perturbam assim. Bert Sophie Henniger para Karen. Você fez isso. Você estava com os mortos em vez de estar com os vivos. Isso também é grave. Para muitos, o suicídio é inevitável, é a única possibilidade. Temos que respeitar isso. A interferência advém da noção de que a vida seria o máximo e que teríamos que impedir alguém na sua trajetória. Geralmente, a pessoa se mata por amor, e isso frequentemente não é respeitado pela família. Um exemplo. Em um grupo havia um velho pediatra que já tinha 70 anos. Ele ainda estava de luto pelo filho que havia se enforcado aos 12 anos de idade. O pai o havia mandado fazer compras. Quando chegou em casa, derrubou todas as mercadorias na escada. Por isso, o pai lhe deu uma bofetada. Naquela noite, o filho se enforcou. Um ano depois, o médico voltou a outro curso.
Bert e eu fomos dar uma volta com ele. Conversamos sobre o suicídio do filho dele e dissemos que ele talvez estivesse relacionado ao amor. De repente, o médico lembrou que, alguns dias antes do suicídio, a mulher contara à mesa que ela estava grávida. Em seguida, o menino ficou completamente fora de si e gritou: Mas nós não temos lugar. Por isso, ele se matou. Ele se deu espaço para o novo filho. Mais tarde, o médico ainda nos contou que na noite após o suicídio do filho, ele e a mulher estavam deitados na cama e se sentiram extremamente aliviados. Às vezes é assim. Ao fim do curso, o médico nos disse: Agora eu estou sentado às margens de um lago tranquilo. Ele estava em paz com o filho, com amor. No entanto, a pessoa que é salva de uma tentativa de suicídio, mais tarde fica muito aliviada. Às vezes também se sente liberta, como se, com a tentativa do suicídio, tivesse provado seu amor. Às vezes, mas nem sempre, a pessoa é libertada desse destino. Nós não dissemos para não impedir uma tentativa de suicídio, mas há situações em que não o devemos impedir, por exemplo, quando alguém deseja expiar um crime grave. Esse é outro tipo de suicídio. É uma reverência diante da vítima. O assassino se deita ao lado da vítima e diz: Agora eu também estou com você. Na verdade, é uma bela imagem, uma imagem profunda. Pergunta de uma participante do seminário: Como a mãe, a companheira sobrevivente de um suicida, pode minimizar o impacto sobre os filhos? Beth Sophie Hennig. Primeiro, ela precisa colocar o suicídio em ordem perante o marido. Ela tem que lhe dizer, por exemplo: Eu respeito a sua decisão, eu respeito o seu destino e eu deixo você ir com amor. Vou cuidar dos nossos filhos também em sua homenagem. Serei pai e mãe para eles. Então, algo fica resolvido. Em seguida, ela diz algo semelhante aos filhos. Por exemplo, nós deixamos o pai ir. Não sabemos o que o arrancou para longe de nós. Nós o deixamos ir com amor. Ele vela sobre nós com amor. E agora eu o represento para vocês. Eu passo a ser seu pai e sua mãe. Assim se suavizam os efeitos do suicídio. 2.2 Acusações para se proteger da dor. Pergunta de uma participante do seminário. Nosso filho se matou há 8 anos, quando ele tinha 25 anos. Sempre que meu marido e eu brigamos, eu o culpo. Depois eu me sinto culpada. Muitas vezes eu acho que eu não fui uma boa mãe. Eu quero mudar esse comportamento. Ainda acho a relação com meu marido muito boa, mas isso é terrível. Bert Sophie Henniger para o marido da participante do seminário. Você ainda gostaria de dizer algo? Marido, sim, isso é verdade. Quando brigamos, as acusações em relação ao nosso filho são golpes baixos. Sempre que eu me imponho em uma discussão, ela volta ao assunto do nosso filho. Aí é para valer. Bert Sophie Henniger. Nesses casos, as acusações e a culpabilização servem como proteção do luto e da dor. A culpabilização parte do pressuposto de que poderia ter sido diferente, como se tivéssemos o poder de mudar o destino. Essa é uma noção extremamente presunçosa. Quando você para com isso, surge a dor. Ela é muito humilde. Ela honra o filho, enquanto a busca por um culpado o prejudica. 2.3 Ameaças de suicídio. Pergunta de uma participante do seminário. O que significam ameaças de suicídio ao longo de gerações sem que nada aconteça? Bert Sophie Hennig. Ameaças de suicídio são um meio para exercer poder. A pessoa que se comporta como se tivesse a morte do seu lado exerce poder sobre os outros e os amedronta. Para isso, existe um truque bem simples. Quando alguém faz uma ameaça assim, dizemos: Eu também morro. Isso rompe o poder. Muito grata. Esse é um tema que não sei por que motivo ele sempre vem para mim. Eu costumo receber pacientes com ameaça de suicídio. Então é um tema que me interessa muito. E como Bert Hellinger nos explica aqui, existem dinâmicas ocultas que levam uma pessoa a se suicidar, e essas dinâmicas são as duas das três dinâmicas básicas que nós temos, né, como fruto dos emaranhamentos. Uma
é eu sigo você, e a outra é antes eu do que você. E sempre dentro da constelação familiar, este seguir é seguir para a morte, de um modo geral, quando a gente está falando de um emaranhamento, né? Então, com esse exemplo aqui que o Bert Hellinger nos relata, né? O Bert e a Sophie Hellinger nos relata, o que eu gostaria de marcar? Fora essas duas dinâmicas básicas, que são duas das três dinâmicas que atualmente a gente descreve com mais ênfase dentro da literatura, né? Porque exprimem a essência de muitos movimentos que acontecem dentro da alma, mas outros aspectos são importantes. Por exemplo, quando a dor não para, isso significa que se sente raiva de alguém. Então, é importante entrar em contato com a dor como um sentimento primário, para que ela possa efetivamente passar. Nesse caso, essa raiva que a pessoa sente de outra pessoa, na verdade, além da dificuldade de entrar em contato com a dor, ela também tem a ver com uma dor por si mesma, por ter ficado sozinha, por ter ficado numa situação difícil, o que quer que seja. Então, aí a gente teria que observar a dor como um sentimento primário e a raiva como um sentimento secundário que está encobrindo a dor. A outra coisa importante dentro da compreensão de Bert e Sophie Hellinger sobre o suicídio, existe uma ideia, muitas vezes, que vem da família, de que da pessoa que quer se suicidar, né, que ela pode fazer algo por esses mortos. Ou seja, segui-los, ajudá-los, né? Então, o nosso trabalho é sempre trazer o nosso cliente para um contato com a realidade, sair desse amor cego que leva a esse emaranhamento para um amor que vê. Essa ideia também de que se poderia ter evitado um suicídio, que é muito prevalente na família, nos pais, especialmente quando perdem um filho, é uma ideia também que demonstra existir como se fosse uma ideia de que fosse possível controlar o destino, que fosse possível evitar aquele suicídio. E isso nem sempre é possível. O suicida, ele mata a si mesmo, não é culpa de uma pessoa ou de outra pessoa, e o que Bert e Sophie Hellinger nos mostraram através desse exemplo é que esse ato de amor muitas vezes vem, por exemplo, no caso do menino, ajudar a família a sobreviver, né? Ou vem, então, dentro dessas dinâmicas transgeracionais, proporcionar esse sentimento de completude que falta na família. Isso acontece entre pais e filhos, isso acontece entre casais, né? Acontece quando um pai ou uma mãe morrem cedo, ou quando um pai e uma mãe querem morrer, no caso dos filhos, ou quando um outro morto dentro do sistema, dentro da transgeracionalidade da família, não foi respeitado, né? Aqui eu lembro a vocês daquele exemplo clássico da síndrome de aniversário, né? Onde a gente tem Bert Hellinger trabalhando com suicídios que aconteciam sempre numa mesma data. Aqui eu acho que um exercício muito importante também, que vocês poderiam marcar aí no seu livro, de como fazer uma visualização com o cliente, né? Ou seja, para que ele possa ir e se deitar junto dos mortos e de tal maneira que ele possa, num plano imagético, num plano sensível, num plano anímico, concretizar esse suicídio, né? Ou seja, efetivamente se sentir junto aos mortos e depois poder retornar à vida, né? E o que me chama também a atenção dentro dessa parte que foi lida, e eu acho que aí está na página, no meu livro aqui, na página 150, é a ideia de que existem alguns suicídios que não se devem impedir, que é uma ideia muito diferente
da ideia que comumente nós temos de salvar uma vida a qualquer custo. Ou seja, que é o tipo de suicídio onde uma pessoa quer expiar por um crime muito grave, né? Que é uma visão completamente diferente da visão tradicional sobre a manutenção da vida. Depois, eu gostaria também que vocês marcassem na página 150, porque no último capítulo, no último parágrafo da página 150, tem o mais essencial para se trabalhar com o suicídio. E está, mais uma vez, sintetizada num conjunto de frases, que são: eu respeito a sua decisão. Então, a gente respeita a decisão, respeita o destino, permitir que a pessoa vá com amor, ou seja, em relação, obviamente, à pessoa que se suicidou e que você ainda se sente alguma ligação, ou que o seu cliente sinta uma ligação. Vou cuidar dos nossos filhos em sua homenagem, ou seja, eu vou me manter na vida em sua homenagem. Observar, não só no caso do suicídio, mas também de outros casos que vocês possam receber, de que maneira a acusação pode estar protegendo a pessoa da dor. Ou seja, ao invés de entrar em contato com a dor, eu projeto o que quer que seja no outro e não entro em contato com o que realmente importa, ou seja, com o sentimento primário. Então, aqui Bert Hellinger mostra que o que cura é o contato com essa dor profunda, né, que vem da morte de uma pessoa querida, fazer o luto. E essa culpabilização, ela parte do pressuposto que alguma coisa poderia ter sido diferente se o outro tivesse feito algo, né? É algo bastante presunçoso. E, por fim, a questão da ameaça do suicídio, que Bert Hellinger coloca como sendo uma dinâmica para exercer poder sobre a família, e como se quebra essa dinâmica simplesmente mostrando que aquela pessoa vai morrer e você também vai morrer e todo mundo vai morrer. Então, quer dizer, você tira aquele fato especial desse suicídio da pessoa, no sentido, você vai morrer, eu também vou morrer. E aí, então, a ameaça de suicídio, ela perde esse poder que ela pode exercer em relação aos amigos, aos familiares, às pessoas que acompanham a esta pessoa.